Pessoal, dando sequência então a esse bate-papo sobre o mapeamento genético e sobre quais as possibilidades que nós temos em termos de mapeamento genético, eu vou falar com vocês hoje sobre o mapeamento nutrigenético, né? Especificamente sobre o meu laudo, para que, né, tenha uma perspectiva de algo que seja mais real, que eu possa abordar com vocês o que eu achei de interessante para mim, né? E vocês entenderem então como que funciona as questões relacionadas à nutrigenética, tá? Bom, esse painel de nutrição funcional, como ele é chamado, ele foi desenvolvido pelo professor Gabriel de Carvalho, que é um nutricionista farmacêutico bioquímico, um profissional de excelente nível de conhecimento. Recomendo a vocês até seguirem ele, Gabriel de Carvalho Professor, o Instagram. É um cara que saca muito e ele foi o elaborador deste painel relacionado então às questões genéticas da nutrição, tá? Então ele fala aqui que o painel da nutrição funcional tem uma estrutura baseada na teia de nutrição funcional. O Gabriel de Carvalho foi quem basicamente trouxe a nutrição funcional para o Brasil aí, há mais de 20 anos atrás. Foi um dos primeiros nutricionistas a falar sobre nutrição funcional, né? Então, ele vai mostrar as variações genéticas individuais baseadas em estudos personalizados e comparativos de genes, bem como recomendações e informações específicas para sua correção e prevenção. Então é legal nesse painel porque, além de te dar as informações relacionadas aos seus aspectos genéticos, ele também gera recomendações de exames e eventuais suplementos. Eu vou mostrar para vocês aqui. É interessante notar que o exame genético ele é o mais alto, é o mais atual e avançado salto tecnológico na área de saúde, principalmente para a área clínica, pois o DNA é o verdadeiro manual de instruções do indivíduo, né? Então, como eu venho falado já nos outros vídeos, né, falando sobre as questões genéticas, existem recomendações que são gerais, né, que elas são normalmente dadas para todo mundo, mas existem recomendações agora que podem ser mais personalizadas em cima do que é encontrado a nível de mapeamento genético, tá? Esse laudo, para vocês terem uma ideia, esse laudo tem 280 páginas, né? Então, eu vou falar de uma forma mais resumida, senão ficaria um vídeo muito longo, né? Então, como interpretar o exame? Os genes eles são analisados de acordo com os níveis de magnitude, né? Então tem uma barrinha aqui que ela vem colorida de azul para o verde, amarelo, laranja e vermelho. São cores que a gente já tem um certo entendimento, né? De saber que o azul é um resultado de que apresenta baixo risco, e aí ele vai do baixo para o normal, para o médio alto e para o risco alto, né? Risco é uma predisposição a uma carência ou algum tipo de suscetibilidade, tá bom? Logo no início, ele faz uma abordagem em relação às questões prioritárias, né? Divididas basicamente entre o que está relacionado ao estresse oxidativo, a metilação, alergia, destoxificação, inflamações e a produção energética mitocondrial, tá? Então essa basicamente são os pilares aí da nutrição funcional. São então, como eu falei para vocês, 280 páginas, tem muita informação, tá? E logo no início ele dá uma espécie de um resumo relacionando ao nível de magnitude, né? Para que a gente possa então dar um olhar àquilo que para cada um de nós apresenta uma predisposição, uma magnitude genética mais relevante, tá? Então, no meu caso aqui, para ser mais específico, né, olhando aqui no nível 3 e 4, bom, são dezenas de coisas aqui para a gente falar. Obviamente, por eu ser já um profissional da área de nutrição, um atleta, professor da área de nutrição há muitos anos, um pesquisador, né, uma pessoa realmente que sempre se interessou muito por cuidar da nutrição de uma forma inteligente,
fortalecendo a imunidade. Eu venho utilizando suplementos alimentares há mais de 20 anos, né? Então hoje quando se fala de vitamina D, de zinco, isso tudo para mim é muito natural, são coisas que eu já venho fazendo praticamente a vida inteira, desde que eu me entendo por gente, né? Mas algumas coisas interessantes aqui a se notar. Então, logo de cara, pegando as minhas predisposições mais altas, eu venho aqui uma marcação para ferritina, né? Ferritina alta, que é um marcador inflamatório importante. O risco de formação de cálculos biliares, que eu já tinha uma certa uma expectativa em relação a isso, por ter tido pai, mãe e avó que fizeram a retirada de vesícula, né? Devido ao acúmulo de cálculos. Tem uma questão relacionada à microbiota que eu achei bem interessante, um gene chamado FUT2, que gera uma redução na absorção de vitamina B12 e uma redução na colonização microbiana. Então, isso é bastante importante, né? Porque não se trata exatamente daquilo que a gente... simplesmente daquilo que você come, né? Ou você é o que você come. Mas você é efetivamente o que você consegue absorver. E a absorção ela depende de uma boa digestão e de um bom funcionamento da microbiota intestinal, tá? Então, nesse caso aqui especificamente, a se avaliar toda a questão do complexo B, né, que é um marcador também que veio aqui nível 3 para todo o complexo B, vitamina C, A, D, E, K, zinco, cobre, selênio, ferro, cálcio, magnésio, uso, ômega 3 e ômega 6, todas essas vitaminas e minerais eu tenho uma predisposição a ter uma necessidade aumentada dessas vitaminas e minerais. A se levar em consideração também o fato de ser atleta e ter um desgaste elevado, né? Um desgaste físico elevado e obviamente uma requisição de vitaminas acima de um indivíduo sedentário. Então é importante levar em consideração que muitas vezes, como eu já falei nos outros vídeos, o exame de sangue ele não é suficiente, porque o exame de sangue ele mede um valor dessas substâncias no teu sangue, mas não a nível celular, tá? As vitaminas, os minerais, os hormônios, esses nutrientes, eles são efetivos quando eles chegam na célula. Então, se o teu nível no sangue ele é razoável, mas não é na célula, você tem um problema, tá? E é isso que aponta aqui o exame genético. Fora isso, uma intolerância à lactose também é bastante elevada, uma tendência à intolerância à lactose elevada, algo que eu já havia identificado, né? Algumas outras coisas interessantes a nível de benefício muito alto com a ingestão de chá verde, um benefício muito alto com o aumento da ingestão de fibras, um benefício muito alto da melatonina, quer dizer, não necessariamente de suplementar a melatonina, mas de haver uma preocupação com os aspectos relacionados a uma boa liberação da melatonina, a uma boa higienização do sono, né? Toda uma preocupação relacionada ao aspecto desse relógio biológico, e que também aqui para mim marcou algo interessante que está relacionado ao cronotipo matutino. Para quem não sabe, existe também esse marcador hoje a nível genético que relaciona se você tem um cronotipo matutino ou vespertino. Basicamente isso diz a forma como o teu corpo libera a melatonina, se ela é liberada mais cedo, né, no horário da noite, mas mais cedo, ou no horário da noite mais tarde. Que é basicamente os indivíduos que têm uma melhor disposição durante a manhã ou tem uma melhor produtividade durante a noite. E por incrível que pareça, eu achava ser do cronotipo vespertino, né? Sempre tive o hábito de dormir lá para meia-noite e aí partir daí as minhas 7, 8 horas de sono. Mas indica o exame que não, né? Que eu talvez deva repensar essa maneira de conduzir os meus horários. E acredito que sim, tendo um horário de sono mais cedo, eu possa ter um ganho melhor aí de qualidade de vida, né? Deu uma capacidade aeróbica e de massa muscular também elevada, uma necessidade alta para fósforo,
uma baixa conversão de T4 para T3, algo aí interessante também para o meu caso. Uma alta predisposição para transtorno de déficit de atenção com corantes alimentícios, ansiedade, depressão e impulsividade foram marcadores também que deram elevados. Intolerância à histamina, que é algo interessante também no meu caso. Alergia a corantes alimentícios, que eu não esperava. Uma predisposição para neoplasia coloretal, ligada ao consumo de carne, um outro marcador também que vai me fazer repensar algumas coisas relacionadas aos hábitos, né? Tendência de comer em excesso, gula, bate muito comigo. Uma tendência grande é ter uma esteatose hepática não alcoólica, também é um marcador relevante para se tomar cuidado, né? Uma tendência para obesidade e para diabetes tipo 2. Então, esses são alguns dos marcadores, tá? Como eu falei para vocês, são 280 páginas e para vocês terem uma ideia, eu vou puxar alguma coisa aqui que está nível 3, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a minha vitamina D deu uma necessidade aumentada, né? Então, para vocês terem ideia como é que vem isso aqui, né, na discriminação desse resultado da vitamina D, eles indicam que resultados em laranja ou vermelho, que foi o meu caso, indica necessidade aumentada de vitamina D. Podem haver problemas genéticos na absorção intestinal, na conversão na pele, na conversão às formas ativas, transporte, ligação aos receptores ou na detoxificação da mesma. Aí ele vem com recomendações. Para uma avaliação completa, sugerimos avaliar a vitamina D, vitamina D3, já que um desses polimorfismos pode levar a uma redução nessa conversão. Avaliar o PTH intacto, cálcio iônico, cálcio urinário e magnésio sérico, todos envolvidos no metabolismo da vitamina D. De forma complementar, mostra que a exposição solar e a suplementação passa a ser algo vital no meu caso, né? Algo que eu já tenho feito. Eles mostram que indivíduos que seguem uma dieta vegana ou sem laticínios devem considerar a suplementação, e depois ele faz uma relação de todos os genes que foram avaliados ligados a essa condição, tá? A minha parte de vitaminas realmente deu bastante aumentada, zinco, cobre, selênio, né? A ferritina alta, né, como eu já tinha colocado para vocês. Enfim, tem realmente uma quantidade de informações bastante grande, bastante relevante e que te permite uma aplicação imediata, né? Então, basicamente, o exame nutrigenético traz todas essas informações. Eu vou fechar por aqui esse vídeo e continuo com vocês aí, mostrando os outros painéis e as outras informações e como que isso pode ser utilizado a favor de cada um de nós. Tá bom, galera? Valeu, obrigado.